A pergunta de hoje é do Rafael Lima. Gostaria de saber o que seria lock-up da embreagem. O carro que escutei ser mencionado em outro vídeo tinha lock-up na embreagem. Por que só tinha visto isso em transmissão automática? Ótima pergunta. Vamos entender assim o seguinte, Rafael. Primeiro, o que é o lock-up na transmissão automática, para deixar todo mundo a par aí desse conhecimento. O carro automático, ou a transmissão automática, melhor dito, ela trabalha com um conversor de torque no lugar da embreagem. E o conversor de torque é um acoplamento hidráulico que recebe torque do motor e transfere esse torque para o eixo primário da transmissão, através do conversor. E para a gente entender de uma maneira mais simplificada um conversor de torque, imagine que eu tenho um ventilador girando aqui, né, produzindo uma certa vazão de ar, e eu tenho outro ventilador desligado. Imagine que esse ventilador está produzindo uma vazão de ar que está gerando um deslocamento e essa hélice do segundo começa a girar. Sendo tocado pelo motor, imagina que essa hélice está sendo tocada pelo motor a combustão e essa aqui está acoplado à minha transmissão. E ocorre um certo escorregamento desse acoplamento, uma vez que esse sistema não é por fluido ar, é pelo fluido hidráulico lá da própria transmissão. Então esse tipo de acoplamento, ele tem um escorregamento típico dependendo do setup do seu conversor, porque às vezes eu tenho chamados conversores mais presos ou conversores mais soltos, né? Então algumas transmissões automáticas têm um sistema de embreagem acoplado junto, vou mostrar a imagem aqui para vocês, eu tenho lá o meu conversor de torque, eu tenho as peças do meu conversor de torque e eu tenho atrás desse meu conversor de torque uma embreagem que ela faz o chamado lock-up. Imagina o seguinte, eu arranco com o carro, ele está patinando esse acoplamento, chega em determinado momento eu vou lá e elimino esse escorregamento e transfiro 1 para 1, ou seja, a cada RPM do meu motor eu vou ter um RPM no eixo primário do câmbio através do meu sistema de lock-up, tá? E aí você me perguntou sobre o lock-up em embreagem. Na arrancada, a gente tem alguns carros com sistema de lock-up por causa de uma embreagem chamado slipper ou slipper clutch. A embreagem slipper, ela tem uma característica de fazer um certo escorregamento desejável na largada. Se a gente pegar essa imagem aqui que a gente está vendo, é do carro do Kaká Daoud, que já foi recordista mundial, e ele utiliza esse sistema de lock-up. E como é que funciona isso? Ele tem um sistema de embreagem multidisco do tipo slipper e ele tem um câmbio chamado clutchless, que ele só usa a embreagem para arrancar. Vocês podem ver que em cima do câmbio tem algumas solenoides que recebe o estímulo pela ECU, a Fueltech manda o estímulo e executa as trocas de marcha. Então, ele só tem o trabalho de pisar na embreagem, segurar na embreagem, o carro vai largar, ele vai soltar a embreagem. Porém, quando ele solta a embreagem, qual é a finalidade do lock-up? É um pouco diferente do conceito que a gente viu para a transmissão automática. Imagine que eu teria um curso de liberação da embreagem. Esse curso ele tem um limitador e esse limitador é o lock-up. Então eu solto a embreagem até um determinado ponto. Isso faz com que a carga da embreagem inicial seja menor, gera um maior escorregamento controlado. E aí esse escorregamento chega um momento que ele já está o suficiente, ou seja, o carro já saiu de inércia. Consequentemente, a ECU manda um sinal de opa, está tudo bem, libera o lock-up libera esse batente, a embreagem volta para a posição original dela, né, como se tivesse tirado o pé do acelerador, e aí, como ela tem um sistema centrífugo que aumenta a carga, o motor sobe o RPM, quando o motor sobe o RPM, consequentemente, o conjunto aumenta a carga, e esse é o princípio de funcionamento centrífugo da embreagem slipper, e aí eu tenho o acoplamento da embreagem, e o que é mais interessante, nas trocas de marcha, ele também tem um pequeno escorregamento. Por quê? Porque esse conjunto de embreagem slipper, quando ela está pressionada, eu estou com ela liberada. Eu soltei, eu tenho a carga inicial dela. Mas eu tenho os chamados levers, que são esses acionamentos do nosso conjunto do platô. E esses levers eles têm um peso, uma ação centrífuga.
Quando o RPM cai, a força centrífuga diminui, libera a carga da embreagem e permite um pequeno escorregamento entre marchas. E ele acaba tendo um comportamento muito semelhante a de um conversor de torque. Então, retomando, o lock-up nesse sistema de embreagem ele funciona como um batente de limitador de liberação da embreagem, ou seja, eu solto a embreagem, ele vai estar limitado num certo curso e, consequentemente, quando chegar no objetivo, a ECU vai determinar lá a liberação do restante do curso e a minha embreagem volta a funcionar normalmente para como ela foi projetada. Se vocês querem entender um pouquinho mais sobre embreagem sleeper ou sleeper clutch, tem um vídeo nosso aí do Kaká que fala sobre esse assunto, eu vou botar o link aqui para vocês.